Sem suporte ao PHP 8.0, o Laravel 10 foi lançado recentemente. Vamos dar uma olhada nas novidades? E aí pessoal, eu sou o Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev, e hoje a gente vai falar bem rapidinho sobre as novidades do Laravel 10. Hoje eu tô gravando esse vídeo no dia 20 e o Laravel 10 foi lançado no dia 14 de fevereiro de 2023. Então tem quase uma semana que esse lançamento aconteceu, eu deixei passar o maior burburinho e tô gravando agora pra gente dar uma olhada bem por alto sobre as novidades. Se você quiser algum vídeo mais específico sobre uma dessas funcionalidades, é só comentar aqui que a gente pode ver se vale a pena gravar, beleza? Mas então, vamos para a primeira parte, que eu falei inclusive na introdução, que é o fato do Laravel 10 não utilizar mais o PHP 8.0. Ele não suporta essa versão, então para utilizar o Laravel 10 você precisa pelo menos do PHP 8.1. No momento da gravação desse vídeo, as versões suportadas ativamente do PHP são o PHP 8.1 e PHP 8.2, sendo que a versão do PHP 8.3 deve ser lançada no final desse ano. E por que dessa decisão? Algumas pessoas supõem que isso foi porque o 8.0 só recebe atualizações de segurança agora e não mais atualizações contínuas, vamos dizer assim. Atualizações é uma versão ativamente suportada, como eles costumam chamar, mas na verdade o motivo para essa decisão é um pouco mais simples. Se a gente rolar aqui na página de novidades do Laravel 10, uma das coisas que eles deixam bem claro é que o Laravel utiliza alguns componentes do Symfony. E o Symfony 6, que é a versão atual no momento da gravação desse vídeo, e é a versão que o Laravel 10 utiliza, o Symfony 6 precisa do PHP 8.1. Então o Laravel precisar do PHP 8.1, a menos que o Laravel quisesse utilizar uma versão mais antiga do Symfony. Então, para se manter atualizado com o Symfony, o Laravel tomou essa decisão também, está agora dependendo de pelo menos o PHP 8.1. Um detalhe também bastante interessante é que o Laravel agora possui uma release schedule, uma agenda de lançamentos mais organizada, a exemplo do Symfony também. Existiu uma época que o Laravel lançava versões quando elas estavam prontas, não tinha algo mais organizado, mas agora que o framework é muito grande, o framework é mais organizado, possui uma equipe por trás, eles estão seguindo uma timeline bastante semelhante com a do Symfony. Então, basicamente, o Symfony foi lançado, 2 meses depois, uma nova versão do Laravel deve ser lançada. E isso vai ser feito de forma anual. Então, teoricamente, sempre próximo de fevereiro, nós devemos ter novas versões do Laravel. Claro que aqui eu estou falando de versões do que a gente chama de Major, como foi falado lá no vídeo sobre Semantic Versioning. Então, por exemplo, o Laravel 9 foi lançado em fevereiro de 2022, o Laravel 10 em fevereiro de 2023, provavelmente o Laravel 11 em fevereiro de 2024, ou próximo dessa data. Continuando para as novidades, aqui tem um exemplo do que vai acontecer, e agora continuando com as novidades. Existe um novo pacote que o Laravel criou para te ajudar a trabalhar com Feature Flags, que são uma funcionalidade para te ajudar são, na verdade, uma técnica para te ajudar a implementar funcionalidades. Então vamos supor que você está desenvolvendo uma funcionalidade nova, só que ela ainda não está 100% pronta, tem alguns bugzinhos ou detalhes a resolver. Você ainda assim pode fazer o merge dessa funcionalidade para o branch principal que você está trabalhando, mas deixar uma Feature Flag ali na frente disso, ou seja, somente para as contas que tiverem essa Feature Flag habilitadas, essa funcionalidade vai ser exibida. Somente para determinados usuários, essa funcionalidade vai ser exibida. E com isso você pode lançar testes beta, por exemplo, garantir que só determinados usuários acessem a funcionalidade e assim em diante. E com esse pacote aqui, você agora tem uma facilidade maior para implementar Feature Flags no seu sistema. Além disso, tem agora uma camada para processos no Laravel. Então imagina que você está criando um job, uma tarefa que roda em plano de fundo, lendo mensageria ou alguma coisa do tipo. Não é algo que fica no seu serviço web, que vai ficar quando o usuário fizer uma requisição. Não, é algo que roda por baixo dos panos. Para esses cenários, você pode precisar criar novos processos, verificar o status desse processo, esse tipo de coisa. É algo comum. Então agora o Laravel tem um novo serviço para você gerenciar processos de forma um pouco mais amigável. Não é uma funcionalidade nova, tudo isso daqui é algo que você pode fazer nativamente com PHP, mas ele trouxe uma cara nova para essas funcionalidades. Então, por exemplo, estou rodando um processo aqui, posso ver se ele foi executado com sucesso, se ele falhou, posso ver o código de saída dele, posso ver a saída em si.
e assim em diante. E além disso, tem como você ter um pool de processo, ou seja, um pool de processos, na verdade. Esse pool de processos é como se fosse uma lista de vários processos que você pode utilizar para executar alguma tarefa. Enfim, tem bastante coisa que você pode fazer, inclusive na área de testes. Você consegue criar um processo falso e aí definir qual é a saída dele, por exemplo. Então é um pacote bastante completo, é um serviço bastante completo que o Laravel lançou nessa versão. E esse ponto aqui gerou uma certa polêmica, inclusive. Declaração de tipos nativos nos códigos gerados pelo Laravel. O que isso quer dizer? Quando você roda o PHP Artisan Make Controller, por exemplo, o Laravel gera um controller para você. Ele adicionou tipos nesse tipo de código. Tipos no código que vai ser gerado pelo Artisan no seu projeto. Então, qual foi a polêmica que aconteceu? Quando você cria um controller, o tipo de resposta que foi adicionado nessa versão foi o response, que teoricamente, para quem, por exemplo, trabalha com Symfony, faz todo sentido. Só que no Laravel você pode devolver uma response, você pode devolver uma view, você pode devolver um array, você pode devolver qualquer coisa num controller. Então isso gerou uma confusão porque algumas pessoas não sabiam o que fazer nesse cenário, embora seja uma substituição muito simples, gerou uma certa confusão, algumas pessoas sabiam o que fazer, mas reclamaram de ter que fazer isso, que é basicamente mudar o tipo de retorno para o que a pessoa precisa. E por causa disso, inclusive, se eu não me engano, foi ontem que eu vi um tweet do criador do Laravel informando que esse tipo vai ser removido nesse caso em específico, em controllers. Mas basicamente agora, em códigos que o Laravel gera para você, haverão tipos em parâmetros e o tipos de retorno. Agora, as propriedades não estão sendo tipadas por enquanto, conforme você pode conferir aqui nessa página e ler com mais detalhes. Agora, suas regras de validação podem ser criadas com um único método __invoke. Então, dessa forma, seu código de validação, suas classes de validação para o seu request, elas ficam um pouco mais limpas. Você não precisa implementar a interface role e implementar aquele método que, se eu não me engano, se chamava process ou algo do tipo. Então, dessa forma, é um único métodozinho, __invoke, que torna essa classe executável, o objeto gerado pelas suas classes executável. Se eu não me engano, a documentação já mostra isso desde a versão 9, deixa eu dar um zoom aqui para você ver o que isso quer dizer. Seus objetos podem ter essa carinha aqui. Então tudo que você vai precisar é um método __invoke. Você não precisa implementar a rule e aí ter um método com o nome certo, só o invoke já resolve. E aí, com isso, você tem essa possibilidade, na verdade, opção como padrão. Então as Invocable Validations existem já, se eu não me engano, desde a versão 9, mas agora elas se tornam o padrão. Então antes você precisava passar esse parâmetro, o Invocable, e agora você não precisa mais. Isso daqui já é o padrão, ter esse formato é o padrão. E isso, na minha opinião, faz todo sentido, é muito melhor, já que é uma classe que só precisa de um método, torná-la Invocable faz sentido, e você elimina a necessidade de discussão de nome de um método. Então achei uma decisão interessante. E isso daqui, Profile Option for Tests, isso é uma das novidades que eu mais gostei. Quando você estiver executando os testes da sua aplicação do Laravel, você pode passar uma simples opção, que é o __profile, para o seu Artisan, e com isso você tem uma informação de quais testes estão demorando muito, o que está atrasando a sua suíte de testes, por exemplo. E aqui ele mostra os 10 testes mais lentos, ordenado do mais lento para o mais rápido. Com isso você vai entender quais testes precisam ser resolvidos para que a sua suíte de testes seja mais ágil, seja mais rápida. Eu falei sobre profiling ou perfilamento nesse vídeo aqui, e lá eu expliquei a técnica, a ideia por trás de profiling. E aqui, com essa versão do Laravel, você tem essa facilidade nos testes. Então é uma novidade bastante interessante. Tem um novo helper na sua classe de str, de string, para você gerar uma senha. Eu não vejo muita necessidade para esse tipo de código na aplicação que eu uso hoje, mas na aplicação que eu desenvolvo hoje, na aplicação que eu trabalho, mas eu uso aplicações que fazem uso desse tipo de funcionalidade. Ao invés de você criar uma senha inicial no seu sistema, quando você vai se cadastrar, o sistema gera uma senha forte e aleatória para você, e aí caso você queira, você altera, ou então às vezes ele até te obriga a alterar. Mas dessa forma, você consegue gerar uma senha completamente aleatória de forma bastante simples. E aí você pode passar os parâmetros, o tamanho dessa senha, pode passar se quer incluir letras, números, símbolos, espaço, isso tudo através de parâmetros para esse método aqui. Isso é bastante simples. Então essas são as novidades e, além disso, claro, existem descontinuações. Tudo que estava marcado para ser descontinuado no Laravel 9 foi efetivamente removido no Laravel 10. Então aqui ele mostra algumas coisas, tem os pull requests de tudo que foi descontinuado, mas
o foco desse vídeo é mais nas novidades mesmo. Caso você queira testar o Laravel 10, é só criar um novo projeto hoje da forma que você criava antes, seja com o executável do Laravel ou com o Composer Create Project, que eu particularmente prefiro, mas é pura opção, não tem um motivo para eu preferir isso. E para atualizar o Laravel, como sempre tem, existe um Upgrade Guide, um guia de atualização. Então você pode conferir aqui como fazer para atualizar sua aplicação e geralmente, desde a versão, se eu não me engano, 6, não é um processo tão doloroso como já foi anteriormente. Mas enfim, comenta se você quiser um vídeo detalhado sobre alguma dessas novidades e não se esqueça de se inscrever aqui no canal para continuar recebendo vídeos como esse.